Olá, meus caros estudantes do curso de Engenharia de Segurança do Trabalho aqui da Unicesumar, Universidade Sesumar. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Tiago Ribeiro da Costa e nós estamos iniciando neste momento o nosso segundo vídeo da segunda aula da disciplina de Gestão de Projetos. Essa disciplina que nós lecionamos, nós ministramos para nosso módulo 1 do curso de Engenharia de Segurança do Trabalho. No vídeo anterior, nós tivemos a oportunidade de conhecer a parte conceitual, principalmente do que tange a gestão de projetos especificamente, por meio das estruturas organizacionais das empresas, aquilo que nós chamávamos de estruturas matriciais. E eu havia apontado para vocês sobre a grande necessidade dos engenheiros de segurança do trabalho que trabalham com os escritórios de gerenciamento de projetos observarem, diagnosticarem e visualizarem qual é o caso em questão da empresa para a qual nós estamos trabalhando. É claro que todos nós queríamos trabalhar numa empresa direcionada a projetos ou uma estrutura totalmente vinculada a projetos. No entanto, na maioria dos casos, a estrutura basicamente é funcional. É aquilo que nós chamamos de matriz de gerenciamento de projetos fraca ou estrutura matricial fraca. No entanto, nós temos a condição de transformar essa estrutura em uma estrutura balanceada e posteriormente uma estrutura forte, no sentido de elevarmos a importância da gestão dos projetos e principalmente do escritório de gerenciamento de projetos, que vai ficar ao mesmo nível dos demais gerentes funcionais. Essa seria minimamente a estrutura que nós esperaríamos para que os projetos dentro da área de segurança do trabalho pudessem ser aplicados da melhor forma possível, ou no mínimo ter o mesmo nível de importância dos demais projetos. E até mesmo das demais funções dentro das outras diretorias, dentro das outras gestões. Agora, mais para o finzinho da aula passada, do vídeo passado, nós aprendemos também um pouco sobre a planilha das dimensões de gerenciamento de projetos. Nós aprendemos quais são os itens esperados dentro de um projeto e entradas e saídas. E diante das entradas e saídas, nós discutimos com vocês de uma maneira muito clara quais são os elementos esperados para gerenciarmos projetos. Eu vou tomar a liberdade nesse momento de ilustrar essa matriz, pois eu acho muito interessante a forma como ela está organizada. Foi justamente essa a matriz que nós ilustramos para vocês. Percebam que nós temos aqui como áreas do conhecimento os processos de integração, processos de planejamento, processos de execução, processos de controle e processos de encerramento. E essas setas aqui apontam a interligação existente em cada uma dessas fases para a fase seguinte. Então, nós pensamos a integração de um determinado projeto já imaginando como o planejamento tenha que ser feito. Nós iniciamos um projeto já pensando na elaboração de seu plano. Nós elaboramos o seu plano pensando em sua execução. Nós executamos o plano pensando no controle integrado e também nas prováveis alterações. E nós pensamos na fase de controle como um encerramento de projeto, ou como uma prévia do encerramento do projeto, ou ainda uma prévia do encerramento da fase. Nós demonstramos ainda para vocês que em muitas situações existe o ciclo de vida do projeto, e esse ciclo ele não é tão bem reconhecido pelos gestores empresariais. Nós lidamos com sistemas de projetos, em fases. E geralmente a nossa experiência nos relata, principalmente na área de segurança do trabalho, que por mais que os projetos eles tenham um ciclo de vida muito bem definido, começo, meio e fim, com a ação dos nossos parceiros, com a ação dos nossos patrocinadores, por mais que nós reconheçamos essa condição, existem fases posteriores que tornam esse projeto praticamente permanente. Afinal, a necessidade por segurança do trabalho e saúde ocupacional é uma necessidade permanente que exige, logicamente, uma gestão de projetos que seja integrado, ou que seja integrada, melhor dizendo. Então, a nossa experiência nos diz que a gestão de projetos por fases é muito melhor que a gestão de projetos sobrepostos. Vocês viram uma figura na aula anterior
que tentava demonstrar essa questão da sobreposição de projetos. Ao nosso ver, a sobreposição de projetos ou mesmo de fases pode não ser algo tão saudável assim para um gestor de projetos, porque ele acaba dividindo a sua atenção em dois projetos diferentes, ou até mesmo duas fases diferentes, e geralmente quando nós temos essa condição de haver fases distintas do projeto, é porque nós planificávamos num certo momento o término desse projeto e num segundo momento nos apareceu uma demanda. Continuem esse projeto porque esse projeto está gerando bons resultados. Só que nós não podemos esticar a fase atual do projeto, pois ela está totalmente casada com os participantes, com os auxiliares, com as coordenações e principalmente com os recursos e o tempo. Então, a gente, às pressas, é obrigado a criar uma segunda etapa para continuar aquele projeto, o projeto se torna sobreposto e, claro, as ações não são tão adequadas quanto uma sequência de fases muito bem delineada. É claro que um projeto que ele se desenvolve em fases é um projeto no qual o gestor já sabe que ao final daquela fase nós precisaremos de mais uma, depois de mais outra, para que nós possamos cumprir devidamente os nossos objetivos, né? E claro, um objetivo maior sempre pode ser dividido em fases ou objetivos menores, que podem ser alcançados de acordo com cada fase do projeto. Então nós só estamos comentando esses detalhes apenas para relembrarmos como que nós podemos gerenciar um projeto, quais são as fases de gerenciamento, quais são as dimensões, e ainda, vamos demonstrar aqui mais uma vez, quando eu falo sobre dimensões, seria a interação entre os grupos de processos do ciclo de vida de gerenciamento de projetos e também as áreas do conhecimento. Vejam que nós temos como área do conhecimento a gestão integrada, a gestão de escopo, a gestão de tempo, a gestão dos custos, a gestão da qualidade, a gestão dos recursos humanos, a gestão de comunicação e a gestão de riscos e aquisições. Estas são as áreas do conhecimento que se interrelacionam com os nossos 5 grupos de processo. E se nós verificarmos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 áreas do conhecimento vezes 5 grupos de processo, nós conseguimos 45 dimensões. Na verdade, o PMBOK trabalha com 42 dimensões, só que aqui no quadro a gente consegue verificar que nós temos 45 dimensões possíveis, mas não quer dizer que nós vamos nos utilizar de todas essas dimensões, tá? Meus caros, com isso a gente visualizou toda a questão do gerenciamento de projetos e agora a gente precisa entender também como é que nós podemos gerenciar um portfólio. Claro, gerenciar projetos faz parte de todo um escopo desenvolvido pelas empresas que envolve não somente o projeto em si, mas o programa e o portfólio, que é o conjunto de programas desenvolvidos pela empresa. Então, em cima disso, nós vamos trabalhar agora com essa temática, maturidade, método e gestão de portfólio. Essa questão da maturidade é com relação ao tempo e as formas de gestão que já são aplicados no momento na empresa. E, basicamente, dentro desse tema, nós vamos ilustrar para vocês algumas formas de gerenciar portfólios, correto? Vamos à frente, então. O que é gerenciar portfólio? Vamos ajudar-lhes no entendimento desta gestão de portfólios. Primeiro, gerir um portfólio contribui com um efetivo alinhamento e manutenção dos objetivos estratégicos das organizações. Compreende ainda métodos, procedimentos e processos que visam administrar um conjunto de projetos de forma sistêmica. Organicamente, então, nós podemos dizer que esses projetos eles são interligados entre si, por mais que trabalhem com temáticas distintas, esses projetos possuem uma interação, se não no assunto, uma interação nos personagens, nos atores que lidam com este projeto, perfeito? Além disso, a construção e gerenciamento de um portfólio de projetos, se for mal elaborada, pode causar grandes perdas de recursos que são cada vez mais escassos nas organizações. Em especial, considerando tempo, pessoas e dinheiro.
Vocês podem perceber então que quando a gente fala sobre gestão, nós estamos aqui num módulo de Engenharia de Segurança do Trabalho que nos ensina mais a questão de gerenciamento, não é? Nós aprendemos todas as noções de segurança do trabalho, vocês estão vendo legislação sobre segurança do trabalho e estudos aplicados à administração da segurança do trabalho. Além destas 3 disciplinas, vocês verão gestão de riscos, que é a última disciplina do nosso primeiro módulo, e agora vocês estão vendo gestão de projetos. Nesta primeira etapa, nós não aplicamos necessariamente todas as técnicas ligadas à engenharia de segurança do trabalho, do ponto de vista mais direto a cada assunto, por exemplo, riscos ergonômicos, controle a incêndios, análise de riscos em máquinas, equipamentos e instalações, a questão da higiene do trabalho, que é algo muito relevante, psicologia do trabalho. Primeiro nós estamos então analisando como que o engenheiro de segurança do trabalho pode atuar para criar programas, projetos e até mesmo gerenciar portfólios das empresas de maneira a introduzir os princípios de engenharia de segurança do trabalho em tais programas e especificamente no portfólio. Então, se vocês se lembram muito bem, o portfólio seria o nível mais alto, o último nível organizacional do qual nós falamos sobre projetos, o qual está ligado a projetos. Não que nós tenhamos uma necessidade de ter como elemento existente dentro das empresas um portfólio. Não estamos dizendo isso. Mas, principalmente nas grandes empresas, há necessidade de se criar um portfólio que reúna, que traga para o seu escopo, que traga para o seu guarda-chuva, ou sua égide, como queiram, todos os programas e todos os projetos para que eles sejam gerenciados de uma maneira similar, com otimização de recursos. Vejam, é otimização, não redução de recursos. Nós mostramos na nossa primeira aula, na quarta-feira, que muitas empresas hoje, elas gerenciam os seus projetos de maneira a evidenciar qual é o projeto que nesse momento é inútil para a empresa. E nós percebemos que o projeto inútil para a empresa é aquele projeto que não tem uma interação com outros projetos ou não está protegido sob o guarda-chuva de um programa. E mesmo dentro de um programa, um projeto ele pode ter finalizado seu ciclo de vida. Ele não tem mais o porquê de existir. E a partir do momento em que a empresa é voltada à gestão, principalmente funcional, que a maioria das empresas que nós trabalhamos é assim, o que vai acontecer é que estes gestores, ou eles voltam para as suas funções iniciais, eles já deixam de ser gestores dedicados ao gerenciamento de projetos, ou eles são simplesmente demitidos, reduzindo-se então os custos com folha de pagamento. Essa é a parte talvez mais perversa do gerenciamento de projetos. Então, quando nós entramos na jogada como engenheiros de segurança, nós precisamos entender quais são as estratégias que a empresa possui, a missão, a visão e os valores, e quais são os programas e projetos já existentes, para que nós possamos criar um nosso projeto de segurança que interaja com os demais projetos, mesmo que sejam projetos funcionais, mesmo que sejam conduzidos por coordenadores de projetos em gerências funcionais. Quanto maior for a capilaridade do nosso projeto, maior será a necessidade pelo projeto, percebem? E quanto mais necessário o nosso projeto for, menos prescindível ele será. E a manutenção do emprego do engenheiro de segurança do trabalho, mas não somente do emprego, e das ações que ele projetou, essa manutenção será garantida. Percebem? Então é por isso que nós estamos estudando estas questões ligadas a gerenciamento até mesmo de portfólio, para nós entendermos os mais diversos cenários empresariais os quais nós podemos atuar. Nós temos empresas plenamente voltadas às funções e empresas plenamente voltadas aos programas. Lembrem-se disso. Empresas voltadas também a projetos. Lembrem-se disso. Então, a partir desta situação, nós aprendemos, de certa maneira, o que perfaz um bom gerenciamento de projetos e nós estamos aprendendo agora o gerenciamento do portfólio.
Podemos também falar sobre gerenciamento de programas, isso será falado, e também das questões mais práticas ligadas a gerenciamento de resultados, ligada a gerenciamento de custos, né? Nós vamos aprofundar um pouco mais aqui o nosso trabalho, tá bem? Então vamos continuar a explanar sobre o assunto, apresentando a vocês novas informações. Cenário de portfólio das empresas. Bom, as empresas no geral, elas têm muitos projetos ativos. O dobro da organização que deveria ter. Ou melhor, o número de projetos, eles estão sempre ao dobro daquilo que a empresa precisa ter. Dentro da área de segurança do trabalho, nem tanto, mas se nós trabalharmos com gestão empresarial, a empresa possui geralmente 20 projetos quando ela só deveria ter 10. Esses 10, eles seriam suficientes para cobrir as ações daqueles outros 10 projetos que estão excedentes. Outra situação, projetos errados. Aqui no meio, né? Projetos errados. Projetos que não proverão valor à organização. Vocês se lembram que uma boa gestão de projetos, ela tem na dimensão de avaliação da qualidade a questão dos indicadores de agregação de valor? Isso ficou muito claro para nós. Então, toda vez que nós avaliamos um projeto que já se encontra sendo trabalhado dentro de uma empresa, nós assumimos uma determinada função que nos permite avaliar qual é o grau de agregação de valor daquele projeto. E muitas vezes a gente percebe que o projeto em si não agrega valor para a empresa. Mesmo que o projeto apresente grande relação com a segurança do trabalho. Podemos dizer o seguinte, né? Quando nós temos uma situação na qual os nossos queridos cipeiros, né, os nossos trabalhadores vinculados à CIPA, eles desejam organizar um projeto de capacitação dos trabalhadores com relação às novas regras previdenciárias. É um assunto que pertence ao mundo do trabalho, logicamente. Só que é um projeto que não apresenta todas aquelas dimensões as quais nós discutimos anteriormente. A questão da iniciação, a questão da planificação, da execução, do controle e do encerramento. E não contempla nenhuma daquelas dimensões. Até porque, geralmente, quem está trabalhando na CIPA não tem, infelizmente, acesso a toda essa questão de gerenciamento de projetos que nós estamos aqui discutindo. Então, muitas vezes, o projeto ele começa a ser executado de maneira errada e realmente não agrega valor nenhum à empresa. Por quê? A motivação desse curso que nós estamos aqui colocando é capacitar o trabalhador quanto às novas regras previdenciárias. Mas, no fundo, isso não tem relação com a empresa em si. Porque o projeto foi mal feito, o projeto foi mal executado. O coordenador desse projeto poderia ter pensado, olha, a gente precisa utilizar informações que sejam capazes de instruir os trabalhadores frente ao seu trabalho na empresa. E não simplesmente trazer uma capacitação genérica. Até mesmo porque as capacitações genéricas, elas não são necessariamente projetos, lembram? São rotinas. Então nós precisamos nos atentar. Quando nós entramos numa empresa e encontramos situações como essa, nós como engenheiros de segurança do trabalho e gestor de projetos, devemos entrar em contato com o coordenador do projeto e dizer, olha, vamos revisar o teu projeto, vamos replanificar para torná-lo de fato um projeto que cause impacto e agregue valor à empresa. Ok? Projetos não alinhados, projetos que não estão ligados aos objetivos estratégicos também, são variados dentro das empresas. E agora vamos deixar a tela aberta, porque esse quadrinho aqui que vocês estão vendo, de certo está atrapalhando o que está escrito, deste lado aqui, né? Vocês estão vendo ali na tela. Vamos agora só ver a tela. Projetos de portfólios não balanceados. O que é um portfólio não balanceado? Muitos projetos de melhorias e poucos projetos na parte de inovação. Exatamente. Ou ainda, muitos projetos de desenvolvimento e poucos projetos de pesquisa. Quando a gente pensa dessa maneira dentro da área de engenharia de segurança do trabalho, eu creio que fica muito claro me utilizar do exemplo de projetos de simples aplicação de EPIs, né?
Na verdade, a aplicação dos EPIs, equipamentos de proteção individual, eles são mais conhecidos como rotinas, afinal, a própria norma regulamentadora número 6 é que estabelece isso, né? Nós já discutimos sobre isso lá em Noções sobre Segurança do Trabalho. Agora, lá naquela ocasião eu também havia falado a vocês que não adianta de nada você se utilizar de um EPI de modo genérico sem estabelecer a testagem sobre o ajuste do EPI versus a pessoa que está utilizando. Até porque nós temos EPIs de tamanhos diferentes. Fora que também nós precisamos entender se de fato aquele EPI que nós adquirimos, ele serve para a rotina da nossa empresa. Porque muitas vezes nós ficamos naquele lugar comum, né? Lembra do exemplo do ruído? Pois é, vamos comprar um EPI que tenha a capacidade de reduzir este ruído por volta ali de 15 decibéis. Ok? Ou decibéis, que é a forma mais correta de falar. Então a gente compra, simplesmente pede para os trabalhadores utilizarem esses protetores auriculares e vida que segue. Opa, mas espera aí. Será que não é interessante nós fazermos um projeto de testagem dos EPIs para gerarmos os nossos dados e de repente estabelecermos um projeto que vise trazer EPIs mais adequados para a situação daquela empresa? Não que a compra dos EPIs seja feita sem haver algum cálculo, sem haver alguma análise ambiental, ok. Mas simplesmente comprar e usar não envolve testagem, não envolve inovação. E muitas vezes, quando a gente utiliza alguns EPIs, esses EPIs limitam até mesmo o movimento. Não no caso de um protetor auricular, mas quando nós nos utilizamos de um determinado uniforme, para situações especiais, esse uniforme limita os nossos movimentos. Então, que tal fazermos um projeto que avalie, de fato, a usabilidade deste EPI para o tipo de trabalho que nós estamos fazendo? Então, a ideia é claramente não ficar só na questão do desenvolvimento, da aplicação da norma, mas criar projetos que visem estudar a aplicação dos dispositivos da norma para a situação específica da empresa, que pouquíssimos engenheiros de segurança fazem isso. Podemos fazer um outro paralelo agora, só para vocês entenderem a questão. Quando a gente tem a simples aplicação das normas, significa dizer que nós estamos em um rito ordinário. Então não é exatamente um projeto, é uma rotina. Porém, se um de vocês que estão me assistindo resolvem fazer um estudo aplicado dentro de uma empresa, olha que legal. Esse estudo aplicado dentro de uma empresa, que nós chamamos aqui na universidade de monografia, ou pode ser até um artigo científico, por que não? Ele já foge do escopo normal, porque você vai buscar informações mais aprofundadas que embasem a sua tese sobre aquele trabalho. Levando-se isso em consideração, essa ideia de procurarmos mais projetos de inovação e menos de execução, mais projetos de pesquisa e menos de desenvolvimento. Isso é balancear o portfólio. Balancear o portfólio é entender qual é o escopo de cada projeto e programa que estão sendo desenvolvidos em uma empresa. E se você percebe que esses projetos e esses programas estão enviesados apenas para um determinado escopo, aí é que é a hora da gente estabelecer o balanceamento. Seja pela limpeza de projetos que não são eficazes, projetos que não têm cumprido com metas e etapas, e pela introdução de projetos que realmente cumpram com o seu dever e que tragam uma nova análise sobre outras vertentes, outros campos de inovação que a empresa não esteja adotando naquele momento. Tá? Para isso é muito importante, então, a gente estabelecer o balanceamento. Olha outro exemplo aqui de balanceamento de portfólio. Encontrar conjunto de investimentos ideal entre o risco do portfólio versus o retorno, manutenção versus crescimento, projetos curtos versus projetos longos. Basicamente, nós devemos ter projetos que tenham balanceamento até em questão de tempo e custo. E isso não é algo difícil de se fazer. Vamos aqui ilustrar para vocês o que é de fato o papel da gestão de portfólio. Vejam que esse papel, em termos de definição, é uma proposta ampla
e importante, que vai além do gerenciamento mecânico, de monitorar a execução dos projetos, o seu progresso. Não é só isso. Quando a gente fala sobre procedimento mecânico, é aquele sujeito que tem às mãos os projetos por escrito, documentados, e aí ele percebe que lá existem conjuntos de metas, etapas e indicadores a serem alcançados, ok? A pessoa fica na mesa, recebe os reports ou os relatórios dos profissionais que estão a campo, de repente um técnico de segurança do trabalho, ele anota, faz a lista de verificação dele e acabou. Nós não queremos este mecanicismo. Gerenciar portfólio vai além destes procedimentos. Vamos colocar aqui na tela do jeito que vocês estão vendo. O que essa gestão envolve, afinal? Determinar uma estrutura viável para os projetos visando o atingimento dos objetivos estratégicos, em termos de custo e em termos de tempo. Balancear o portfólio, termos dentro do nosso portfólio projetos de longo prazo e projetos de curto prazo. Podem ser sobrepostos? Podem ser sobrepostos, mas no geral o que a gente quer é um projeto de longo prazo versus um de curto prazo, em termos de quantidade de projetos balanceados, desde que esses projetos de curto prazo possam ser qualificados como apenas fases de um projeto maior. Outra questão, riscos versus oportunidades. Quais são os riscos de se executar esse projeto frente às oportunidades que eles podem nos trazer, principalmente em termos de ganhos de valor empresarial. E também balancear projetos que pesquisam dentro da empresa versus aqueles projetos que são meramente ligados ao desenvolvimento. Então, o que é um projeto de pesquisa versus um de desenvolvimento? É o exemplo que nós acabamos de utilizar de um TCC, de um artigo científico. Um artigo científico ou uma monografia visa pesquisar uma rotina dentro da empresa, para trazer uma agregação de valor, fazendo com que essa rotina seja mais segura, por exemplo. Isso já é um projeto de pesquisa. Se a gente simplesmente ficasse focado, ficasse alienado, né, a nossa atenção o tempo todo focada só na execução dentro dos parâmetros da norma, claro, já é alguma coisa, mas não passa de um projeto de desenvolvimento. Que tem agregação de valor? Logicamente que tem, mas não tanta agregação de valor quanto um projeto de pesquisa. Perfeito? Vamos adiante então. Monitorar o planejamento e a execução dos projetos, mas monitorar estando ali, participando das equipes, estando em nível de campo, conversando com os coordenadores de projeto ou com os subgerentes de projeto. Analisar o desempenho de portfólio, sempre no sentido de verificar quais são os projetos que de fato agregam valor. Avaliar novas oportunidades, confrontando com a capacidade de execução da organização e ainda prover informações e recomendações para decisões do nível executivo. Isso é gerenciar um portfólio. Qual que é a diferença então? Isso é muito interessante, pessoal. Esse gráfico que está na tela é muito interessante. Nós falamos de gestão de projetos já, agora nós estamos falando sobre gestão de portfólio. Na gestão de projetos, o que nós queremos em nível de objetivo? Neste caso, para projeto, o cliente fica satisfeito com os resultados, enquanto que no portfólio os objetivos estratégicos são alcançados. Então nós temos um planejamento estratégico por trás desse portfólio, ele é mais complexo, logicamente. Em termos de prazos cumpridos conforme o acordado em projetos. Quando a gente fala em portfólio, em termos de tempo, nós queremos reduzir o ciclo de vida dos projetos. Reduzir por quê, afinal? A ideia é que nós possamos verificar um projeto que está em andamento neste momento para verificar se ele pode de fato ter o seu tempo reduzido. Não porque seja um projeto ruim, mas porque nós estamos potencializando a obtenção de resultados, seja de maneira individual, projeto a projeto, ou ainda seja pelas sinergias que esse projeto possa ter com outros projetos que são praticados pela empresa. Quando a gente fala sobre orçamentação, sobre custos,
No projeto, ausência de desvios no orçamento. Ou seja, tudo aquilo que nós planificamos em termos de rubricas de custo foi devidamente executado. Não faltou, não sobrou. Enquanto que aqui, nos portfólios, nós queremos um retorno adequado dos investimentos. O que isso quer dizer em síntese? O projeto ele não tem compromisso, apesar de, logicamente, ele agregar valor à empresa, ele não tem um compromisso de estabelecer um retorno de investimentos para essa empresa. Enquanto que um portfólio, ele tem esse viés de retorno adequado dos investimentos. Afinal, por exemplo, quando nós temos um patrocinador, nós chamamos o patrocinador de sponsor neste mundo aqui da gestão de projetos e de portfólios, ele vai patrocinar um projeto, mas é porque ele está alinhado com os valores da empresa. Então, no fundo, ele está patrocinando um portfólio. E quando ele patrocina um portfólio, além de ele assumir o ônus de ver projetos sendo executados dentro daquele orçamento apertado, ele assume o bônus de também ter o retorno dos investimentos. Embora nós tenhamos o risco, os riscos dos projetos não darem certo ou dos projetos não conseguirem alçar as principais metas e etapas, ele vai ter o bônus de ter o retorno do seu investimento, não para um projeto em particular, mas para todo o conjunto de projetos que perfaz o portfólio daquela empresa. Percebem? Então aqui nós estamos falando de duas gestões diferenciadas. Não que eu não me preocupe com retorno ou agregação de valor nos projetos, eu me preocupo, só que logicamente o retorno de investimento é questão de portfólio, não é questão de projetos, logicamente. O projeto ele tem um compromisso único: ser elaborado, ser executado, ser controlado e ser encerrado. Acabou. Se você planejou gastar R$100 mil num projeto de segurança do trabalho para uma empresa, lá no encerramento, depois de todas as análises de qualidade, depois das análises dos indicadores, você chega à constatação que realmente você se utilizou daqueles R$100 mil. Acabou. Não queremos saber se houve um retorno para a empresa, se deixamos de gastar algum centavo. A ideia é: gastamos, executamos, finalizamos. Perfeito? Lá no portfólio, não. A ideia é entender, em termos de valor agregado, o que aquele projeto X contribuiu que induza um retorno de investimento feito. No sentido de valorar a empresa frente à sociedade, no sentido de alçar novos mercados consumidores. É mais neste sentido, não é um retorno de investimento imediato no que tange a liquidez, mas é um retorno de investimentos, até mesmo com o aumento na participação dessa mesma empresa no quesito comercial, alçando novos mercados, porque, por exemplo, nós conseguimos, por meio de um projeto, adotar a norma ISO 9001 dentro das nossas empresas. Perfeito? Agora, na dimensão de produtos, os produtos geralmente são estabelecidos dentro de suas especificações técnicas. Enquanto que, dentro de portfólio, a rentabilidade do portfólio ela será de acordo com a esperada. Então é essa diferença existente entre gerenciamento de projetos e gerenciamento de portfólios. Dando continuidade ainda, aqui nós temos um quadro, né? Um resumo das características dos projetos, programas e do portfólio. Projeto. Qual que é o escopo do projeto? Ele tem um escopo mais restrito e entregáveis específicos. Então ele tem uma área de atuação também muito mais específica. Em termos de gerentes, os gerentes de projeto tentam manter o mínimo de mudanças. Outra questão, monitoramento. Monitoramento e controle de tarefas e do trabalho de criação dos produtos do projeto. Só aquilo que é interesse do projeto. O projeto é muito focado na criação de produtos determinados. Então, nós queremos controlar se de fato esses produtos foram produzidos dentro das especificações as quais nós garantimos por meio da planificação. E por fim, sucesso. O sucesso é medido pelo prazo, orçamento, produtos entregues, conforme especificado. Ou seja, não nos parece que num projeto nós temos a ideia de entender qual é
o valor agregado à empresa. Nós queremos entender se dentro daquele pequeno universo do projeto, se nós conseguimos de fato cumprir com todas as metas e etapas. É algo mais, digamos, régua T, como um querido amigo, professor meu, sempre me dizia, né? Régua T é aquele profissional que ele é muito caxias, sabe? Ele cobra muito itens muito específicos. Olha, você deveria ter entregue, por exemplo, 10 novos kits de EPI com fit test. A tua meta era esta? Beleza. Então você fez um projeto, planificou esses 10 kits, na hora do controle você visualizou que realmente os 10 kits foram entregues, então você bateu essa meta. Simples assim. Vamos dando sequência na comparação agora com programas. No caso do programa, o escopo é mais amplo e pode mudar para atingir expectativas da organização. Não que um projeto em si não atinja expectativas da organização, mas na verdade o projeto ele é meramente um instrumento pelo qual nós podemos atingir alguns dos objetivos estratégicos da organização. Se a gente pensar sobre um programa, aí o programa sim ele é delineado muito mais de acordo com missão, visão, valores, visão estratégica da empresa e também usos, costumes, visão de futuro principalmente, né? Um projeto não tem esse compromisso, o programa tem. Com relação a gerentes de programa, os gerentes dos programas têm expectativas de mudanças e até mesmo podem promovê-las. Eles têm mais autonomia hierárquica para isso. O monitoramento de projetos e o andamento dos trabalhos, ele é feito através das estruturas de governança e, por fim, o sucesso é medido em termos de novas capacidades, em termos de valor agregado e benefícios entregues. Na verdade, isto que nós estamos demonstrando para vocês foi algo que nós já mostramos lá no princípio da nossa disciplina. Apenas para fazer, logicamente, um comparativo agora com muito mais bagagem que nós já aprendemos. E quanto ao portfólio? O portfólio, já que ele é mais sistêmico, já que ele está presente em um âmbito maior, em um ambiente maior da empresa, então o escopo de negócio ele sempre muda de acordo com as metas da organização. Vamos tentar entender a diferença então entre o escopo do programa e o escopo do portfólio. O escopo do programa ele é um pouco mais amplo do que o de projeto, mas ele muda para atingir as expectativas daquele momento na organização. Enquanto que o portfólio, ele muda sempre que as metas estratégicas da organização se modificam. Um programa não tem essa liberdade. Um programa, ele vai manter o seu enfoque para expectativas da organização, considerando a meta até este momento. Se eu modificar a meta amanhã, por exemplo, eu vou ter que mudar o meu programa. O portfólio já vai estar modificado, mas o programa ainda não. O programa ainda está versando sobre valores mais antigos. Com relação a gerentes de portfólio, eles monitoram continuamente as mudanças no ambiente amplo. Então o sujeito que gerencia portfólio, ele é um cara muito mais observador, é um cara muito mais sistêmico, um cara muito mais cirúrgico, que ele consegue evidenciar quais são as mudanças estratégicas da empresa e já faz os apontamentos para os programas seguirem tais mudanças. Monitoramento. Aqui é de desempenho agregado e indicadores de valor. Então, todos os indicadores dos projetos, que por sua vez são colocados aqui nos indicadores dos programas, eles vêm de encontro aos indicadores do portfólio. De modo a criarmos uma planilha, ou um datasheet, como nós chamamos, para fazermos a gestão de desempenho dos projetos e dos programas que estão ligados ao portfólio, de maneira a finalmente eliminarmos aqueles que não estão dando o devido retorno, não estão dando a devida agregação de valor ou que estejam, de certa maneira, desalinhados com o momento atual da empresa. E o sucesso ele é medido também em termos de desempenho agregado dos componentes do portfólio. Então aqui a gente consegue perceber, pessoal, que tem uma elevação de complexidade bem interessante dentro aqui da gestão dos nossos portfólios, né? E essa mudança implica também nós termos
um gestor muito mais aprimorado, com muito mais aprofundamento. A pergunta que não se quer calar, né? Professor, o engenheiro de segurança do trabalho vai exercer suas funções como gestor de projetos em qual função especificamente? Ele vai gerir um projeto, um programa ou um portfólio? O que ele pode fazer? Bom, eu diria a vocês que a gente pode fazer os três, mas o que é mais comum de verdade depende do momento, logicamente, que você entra na empresa. Quando você entra numa empresa para prestar assessoria, para prestar consultoria, geralmente você vai ser gestor de projeto. Você não vai ter muita voz. Até porque, hierarquicamente falando, você estará numa empresa direcionada para a gestão funcional. Agora, você estando há mais tempo nessa empresa, ou você tendo uma empresa que ela tem uma mentalidade mais aberta dos seus próprios gestores funcionais, da sua diretoria, do seu CEO, a gente tem mais condições de chegar em estratos da hierarquia funcional mais elevados. Então aí a gente já pensa em programas. Claro, considerando o fato de que já existem programas conduzidos pela empresa. Agora, se a empresa já tem o seu portfólio montado, o que nos cabe fomos convidados para sermos gestores de portfólio. Beleza, vamos observar quais são os projetos que ali existem e vamos tentar inserir as ideias de segurança do trabalho. Então, podemos ser os três. O que é mais comum é ser gestor de programas, de projetos, desculpem, de programas nem tanto. De programas seria mais a questão ligada a empresas que têm mais funcionários. Agora, a gestão de portfólio eu realmente considero mais difícil, porque um gestor de portfólio ele é um gestor de multi-áreas. Né? Ele tem que entender um pouquinho da área de finanças, entender um pouquinho da área administrativa, da área técnica, da área fabril. Enfim, não é só o engenheiro de segurança do trabalho que consegue lidar com estas situações. Mas eu conheço casos, amigos nossos, que trabalham como gerentes de portfólio e têm se dado muito bem. Claro que assumir o papel de gerência de portfólio exige um nível de conhecimento mais elevado. Mas, como conhecimento não pesa e vontade não falta, por que não, né? Podemos avançar. Logicamente que podemos ser gestores de portfólio. Vamos um pouco à frente ainda. Aqui nós temos novamente para vocês o gráfico que nós ilustramos lá em princípio da nossa disciplina, né? A gestão de programas, projetos e portfólio em termos de quantidade. O que pesa mais dentro do portfólio, logicamente, que são os projetos pelo seu número. Os programas são menores, não deveria ser diferente. O máximo que nós poderíamos ter é o quantitativo de programas ser igual ao quantitativo de projetos, mas isso seria um grande desperdício porque nós teríamos basicamente 2 gestores para um único projeto. Isso, energeticamente falando para a empresa, em termos até mesmo de custos com profissionais, isso acaba não sendo muito interessante. O portfólio acaba sendo então a base desse processo. Sinais de problemas na gestão de portfólio. Isso aqui, pessoal, vocês precisam anotar, escrever, pendurar na parede, pendurar no teto, acordar, olhar e falar: meu Deus, isso pode acontecer na minha empresa, então tenho que estar preparado. Não há um entendimento claro e formal de como os projetos estão conectados à estratégia da organização. Gente, isso aqui é um fator de fracasso muito grande. Porque de nada adianta a gente criar um programa de segurança do trabalho se a empresa não tem uma política de segurança do trabalho. Traduzindo em miúdos, é isso que acontece na maioria das empresas. A empresa te contrata para você estabelecer uma organização dos trabalhadores frente à segurança do trabalho. Você, como engenheiro de segurança do trabalho, vai lá, cria o teu projeto, faz de um tudo para o projeto ser magnífico, e quando você tenta implementar esse projeto na empresa, você percebe que a empresa não tem valores ligados à engenharia de segurança do trabalho. É a primeira vez que ela lida com isso. Então isso pode ser um grande fator de fracasso, porque primeiro nós precisamos mudar a cultura organizacional, entender se ela tem uma política ligada ou uma estratégia ligada ao projeto que nós estamos desenvolvendo. Se isso não existir, há uma grande chance do projeto descer ladeira abaixo, tá?
Vamos mais um pouquinho. Gerentes de projetos e gerentes funcionais estão permanentemente brigando por recursos. Essa questão da briga de recursos é uma questão fundamental, né? Cada vez nós temos recursos que são escassos nas empresas. E as empresas, elas entendem as gerências funcionais como um verdadeiro peso. Mas é um peso que não dá para se desvencilhar. Como eu disse, é muito difícil uma empresa ser gerenciada simplesmente por projetos. A cultura organizacional precisaria ser muito avançada. Então a empresa precisa ter a sua gestão ainda pautada nos velhos moldes: gerência financeira, gerência executiva, gerência administrativa, gerência funcional, gerência de recursos humanos e tal, e tal, e tal. Ok. É um modo antigo de gerenciar, mas é o que ainda tem funcionado. Agora, se a gente cria mais uma gerência de projetos e ela fica brigando com as outras gerências, é que só significa uma coisa, ou melhor, duas, né? Ou que a gerência de projetos hierarquicamente está abaixo da nossa gerência funcional, ou das gerências funcionais, ou ainda a comunicação enquanto dimensão não está rolando, não está funcionando. Nós não falamos há pouco naquela nossa matriz das 45 dimensões ligadas a gerenciamento de projetos, que a comunicação é um dos fatores ou dimensões a serem analisados? Ora, se isso é uma verdade, então nós precisamos tomar um cuidado em comunicar as partes, principalmente o gerente de projetos para o gerente funcional ou os gerentes funcionais, de que a execução do projeto pode agregar valor à sua gerência funcional. E essa questão de se agregar valor à gerência funcional pode fazer com que ela reduza o seu próprio custo. E se o gerente de projetos não é capaz de convencer ou meramente conversar, negociar com os demais gerentes, o projeto é fadado ao fracasso também. Óbvio, né? Vamos adiante. As prioridades estão frequentemente mudando. Ainda mais em tempos de pandemia, né, meus amigos? A gente tem enfrentado muitas situações em que a mudança é a regra. A cada dia nós temos algo novo, um procedimento novo, uma ideia nova, uma estratégia nova, uma visão de mercado um pouco diferenciada. E isso faz com que o gestor de projetos ele não tenha estabilidade. Estabilidade no sentido de poder pensar quais serão os caminhos do projeto. Afinal, um dos grandes defeitos dos projetos, apesar da gente estar falando aqui mil maravilhas sobre esse processo, melhor dizendo, de gestão de projetos, né? Uma das dificuldades, ou um dos defeitos, é que o projeto, ele antevê, ou ele melhor, prevê, né? Prevê algumas situações que podem acontecer num cenário de estabilidade, tanto do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, do ponto de vista até mesmo da estratégia da empresa. E em um tempo no qual nós temos mudanças praticamente o tempo inteiro, todas as previsões podem ir por água abaixo, o projeto precisa ser revisado praticamente o tempo todo. Então, sempre que nós tivermos essas mudanças de prioridades, aí fica difícil ter um projeto de sucesso. Mas claro, a gente tem que enfrentar esses vieses e fazer com que o nosso projeto tenha sucesso devidamente, né? Outra questão, cada executivo assume que as iniciativas devem ser implementadas simultaneamente e que suas propostas devem ser a prioridade. Quando eu falo executivos, eu estou falando dos demais gestores. Quer dizer, cada um briga por suas propostas e diz para o diretor, para o dono da empresa: olha, a minha proposta tem que ser atendida primeiro. A minha proposta merece mais importância. A minha proposta merece mais recursos. E outra questão, projetos que são aprovados independentemente de haver recursos ou não. Gente, jamais caiam neste erro. Um gestor de projetos, ele precisa estar alinhado com o direcionamento da empresa. Estar alinhado com o direcionamento da empresa não é só estar de olho na missão, visão, valores e a estratégia funcional que ela tenha.
é também estar de olho no caixa, no orçamento da sua gestão. Se você não tiver orçamento, não queira mostrar serviço. Você utilizou este orçamento para execução de um projeto X, ele não deu certo. Tudo bem, os projetos podem não dar certo, é pertinente. Agora, se você não tem recurso, não queira aprovar um projeto naquela expectativa de eu vou aprovar o projeto, mas eu busco o recurso depois. Onde já se viu? Isso não funciona. Vejam, eu já passei por situações como essa. Nós criamos projetos, planificamos ações diante de um cenário estável e o cenário mudou completamente. O projeto foi aprovado? Foi. Mas e para executar? Não está fácil. Isso quer dizer que eu sou um mau gestor de projetos? Não estou dizendo isso. Mas, se a gente colocar esta questão como uma questão de excelência das ações do gestor, eu admito que eu não assumi uma função de excelência. Eu estou falando de um projeto que nós criamos pela Universidade Estadual de Maringá, que é um projeto de mestrado em cooperativismo e desenvolvimento. O projeto foi aprovado, mas precisa de 1,5 milhão para ser executado. Quem iria fornecer o recurso? Seria uma organização cooperativa aqui do Paraná. Forneceram? Titubearam, infelizmente, porque o cenário ele já é adverso àquilo que se planificava. Então o projeto já não está dentro do seu cronograma, percebem? Volto a dizer, isso não quer dizer que houve incompetência da parte do gestor de projetos, que no caso sou eu. Mas, se a gente colocar isso dentro de um contexto empresarial, em que eu aprovei um projeto o qual não tínhamos recursos físicos para executar, aí sim, isso é prova de incompetência. A gente poderia correr o risco de ser eliminado. Tá? Então, cuidado, hein? Puxãozinho de orelha de quem tem experiência. Vamos à frente. Como fazer a gestão de portfólio formalmente? Aqui nós colocamos para vocês uma situação a partir da qual o portfólio ele tem a sua importância, tem o seu conceito, tem as suas diretrizes, né? Mas a gente precisa colocar isso de maneira documental. Só que, para a gente poder fazer uma pequena pausa, para a gente poder respirar um pouquinho, nós vamos parar a nossa aula por aqui, vai ser o nosso segundo vídeo. E no terceiro vídeo, aí sim, finalmente, nós vamos trabalhar com essa questão da formalização da gestão de portfólios, da mesma maneira como nós fizemos para a gestão dos projetos em si, tá? O link para o nosso terceiro vídeo, ele tá aqui, ó, bem aqui em cima no nosso card. Basta clicar nesse cardzinho aqui, você terminou de assistir esse vídeo, já pode acessar o vídeo número 3 desta segunda aula de gestão de projetos para dar continuidade ao seu aprendizado, ok? Por enquanto, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua atenção, sempre é muito bom contar com a sua companhia. Espero que você tenha gostado e te aguardo lá no nosso terceiro vídeo da disciplina de gestão de projetos, aula número 2. Forte abraço e até lá!